No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto disse-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram, nem se escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? Os profetas vieram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançarão a vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas, dizendo: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: O Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo, que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: Clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Com grande indignação estou irado contra os gentios, em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém, com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Levantei os meus olhos e vi eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que estava comigo: Que são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dispersam a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então me disse: Que vêm esses a fazer? E ele falou, dizendo: Estes são os chifres que dispersam a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a sua cabeça. Esses, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios, que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem. Tornei a levantar os meus olhos, e vi eis um homem que tinha na mão cordel de medir. E disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Vou medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu disse: O Senhor serei para ela muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Ah, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos dos céus, diz o Senhor. Ah, Sião, escapa tu, que habitas com a filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória ele me enviou às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque eles aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor.
e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-na das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, que andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 ódios. Eis que eu esculpi a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira, para debaixo da figueira. E o anjo que falava comigo voltou, despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal, todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. Respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu te disse: Não, Senhor meu. Respondeu-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graças a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado aos alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza os dias das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão juntos dos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo volante. E disse-me o anjo: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então disse-me: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também a qualquer que jurar falsamente será desraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que furar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio de sua casa, e consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Saiu o anjo que falava comigo e disse-me: Levanta agora os teus olhos e vê o que é isso que sai. E disse: Que é isto? E disse: Isto é uma efa que sai. Disse ainda: Este é o aspecto dele em toda a terra. Eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio dela. E ele disse: Esta é a impiedade, e lançou dentro do efa. Lançou sobre a boca deste peso de chumbo. Levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam essas efa? Para onde levam elas o efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar, e estando ela acabada, ele será posto ali na sua base.
E outra vez levantei os meus olhos e vi eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e esses montes eram de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. Respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Que é isso, senhor meu? O anjo respondeu dizendo-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, saindo onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, os brancos saem atrás dele, os malhados saem para a terra do sul. Os cavalos fortes saíam e procuravam isso diante para percorrer na terra. E ele disse: Ide, percorrei a terra, e percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma-nos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias, de Jedaías, os que vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe nas cabeças do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E essas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Jedaías, e para Rem, filho de Sofonias, como um memorial do templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vos saberei que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso sucederá, assim diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. Aconteceu no 4º ano de rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do mês 9, que é Quisleu. Quando o povo enviou Sarezer a Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor, e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo dessa terra, aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada em paz, com as suas cidades ao redor dela, o sul, a campinha eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um para o seu irmão, e não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e endureceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação.